É muito ruim você, assim, a pessoa ela se sente incapacitada, o tempo todo atemorizada, com medo de ser julgada, de ser opinada pelas suas ações, o que ela faz. E esses medos acabam aprisionando, prendendo ela. Timidez pra mim é você ficar tipo com receio de estar em volta de muitas pessoas. Eu me reprimo bastante para fazer algumas atividades assim coletiva. Se eu tenho que ter presença de alguma pessoa ou interagir com alguma pessoa, eu acabo me reprimindo bastante. Acabo até atrapalhando o trabalho, por exemplo, eu acabo atrapalhando. A definição de timidez para mim é a vergonha de falar em público. É difícil, mas para mim se resume também à quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas tiverem menos conhecida para mim, é um pouco mais fácil de eu conversar. Mas se tiver poucas pessoas e for conhecida, eu meio que travo na hora. A timidez pra mim é bem igual ao que a Lorraine falou. Se resume ter que falar em público. Seria assim a parte que eu acho mais difícil. E quanto mais o público é maior, é mais complicado. Timidez pra mim, eu acho que é quando uma pessoa acho que deixa de se relacionar entre qualquer tipo de coisas e deixa de fazer coisas que ela gostaria de fazer por questão da timidez mesmo, de deixar de, às vezes, tipo, dar uma entrevista de emprego, de sair, ligar pra alguém, tipo, fazer qualquer coisa que acabe impedindo ela. Então, a timidez, como ela é um traço de personalidade, ela não é considerada uma doença, não é considerada nada, que é uma característica inerente do indivíduo, né? Então, existem os pontos positivos e negativos em relação a uma pessoa tímida, né? A pessoa tímida geralmente ela é mais observadora, mais cautelosa, isso dá a ela uma oportunidade de ter uma segurança maior naquilo que ela vai fazer. Portanto, desde que ela não atrapalhe, né, a condição social do indivíduo, ela não é considerada uma patologia. Pra mim, atrapalhou praticamente muita coisa na minha vida. Eu demorei a começar a entrar na faculdade, porque todas as vezes que tinha que fazer alguma prova, algum trabalho, eu sempre passava mal. Eu chegava a precisar ir para o médico, para lá eu tomar um remédio e poder voltar. Para mim é muito difícil estar em público com outras pessoas. Eu deixei de fazer novas amizades por causa dessa timidez. Já deixei de me expressar o que eu sinto, assim, ganhar novas oportunidades. Acredito até que, sei lá, namorar, chegar numa garota por causa disso. Às vezes não, tipo, eu deixo de conversar, de falar e as pessoas me acharem que eu seja, tipo, metido ou outra coisa por conta da timidez, sabe? Então, aí, normalmente eu não falo. Só depois de muito tempo de conversa, acabar conhecendo a pessoa, aí eu falo que eu sou bem tímido e tudo mais. A gente escolheu falar junto porque pra mim é mais fácil. Pra pensar, não sei. Acho que juntas é mais interessante, a gente pode ver que o outro está aqui próximo, acho que dá um pouco de segurança, seria isso a palavra. Muita ansiosidade e nervosismo. Eu sou bastante pela mão, porque eu não consigo olhar direto para as pessoas quando eu tô falando. É uma dificuldade enorme. Eu tô tentando melhorar, mas é difícil quando eu falo com as pessoas olhar no olho, porque é um ponto que geralmente desperta diretamente a minha timidez. Por mais que pareça contraditório, ainda há alunos que chegam no curso com um certo grau de timidez. E quando você fala assim para ele, olha, você tem que ir lá na frente, você tem que estar diante de uma câmera, você tem que conversar com uma pessoa, um político ou um policial, a pessoa quer cavar um buraco
e entrar lá dentro. Quando eu vou apresentar algum seminário, tanto que todas as vezes que sai tipo, o resultado, o professor da avaliação, ele vai explicar como foi o seminário para cada aluno, e sempre falam tipo, da questão, toda vez que eu vou apresentar eu fico muito nervoso, acabo tipo, embolando toda vez, acabo perdendo até nota por isso, por questão da apresentação. Às vezes ele elogia o trabalho, mas não dá tanta nota para a explicação do meu trabalho, é bem complicado. Mas às vezes eu tenho que trabalhar com isso, ainda mais tipo, quando é o professor, sempre ele dá algum seminário, dependendo, a gente vai criando uma certa intimidade com o professor, com os alunos e vai falando. Aí é mais tranquilo, mas normalmente é bem difícil. Aqui em Frutal, eu estava voltando de uma viagem que eu fui fazer para a minha casa e eu cheguei no ônibus, eu pedi um táxi para ir para casa. No táxi, ele foi puxar a conversa, era meio complicado, até porque eu estava cansado. Tentar pensar no que, em como reagir. Quando ele perguntou sobre que curso eu fazia na UENG, assim com fluidez da conversa, eu falei que era jornalismo, ele começou a rir muito da minha cara. E eu não sabia o que fazer na hora. Eu tentei rir da situação, mas eu não conseguia. Na hora eu fiquei... É o tipo de situação que você não consegue nem rir, você fica sério. Foi num ônibus assim, eu tava voltando de Frutal, eu fazia curso de natação. Eu não sei se era curso de natação ou pro jovem. Sei que eu vim aqui em Frutal, aí, tipo assim, eu tinha 16 anos, e aí um amigo, tipo assim, um dos meus amigos, ele que costuma me chamar de Felipe, que uma forma íntima de falar, aí me falou assim, aí um outro colega ficou zoando comigo, Felipe, aí queria fazer aquelas micagens, e aí eu lembro que eu tampei o rosto assim, fiquei vermelho assim. Bem tímido mesmo. A timidez, ela não é considerada uma doença propriamente falando, a não ser que cause algum tipo de sofrimento à pessoa, né? A timidez, na realidade, é uma característica de personalidade. Cada ser humano funciona de um determinado modo. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade de comunicação maior, e tem pessoas que têm uma dificuldade, né, de poder conversar, se relacionar. Isso vai de características que a gente carrega desde o nascimento e também a forma como a gente é criado. A gente sabe que tem crianças que têm uma socialização mais precoce, tem crianças que vão se socializar um pouco mais tarde. Então, e também isso pode mudar com o decorrer do tempo. Geralmente, tem uma ideia que o aluno que faz comunicação social em qualquer área, que ele seja extrovertido, porque a área de comunicação, as pessoas têm uma ideia que quem faz comunicação é falante. Mas isso é um mito. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas podem se comunicar de várias maneiras e falar é uma só delas. Então, os estudantes muitas vezes procuram um curso de comunicação porque ele pode ter talento para o desenho, para a fotografia, para o trabalho da imagem, o tratamento de uma imagem. Ele pode ter também talento para escrever muito bem, fazer uma ótima redação publicitária. Se tem pessoas que não se dão muito bem diante das câmeras ou no gravador na mão, ela tem outras N funções que ela pode desempenhar no jornalismo. Ela pode trabalhar como produtor, como pauteiro, como editor, como fotógrafo. Pode. Mas aí vai dela. Vai da atitude dela. Se ela realmente, assim como é o meu caso, se ela realmente quer isso, qualquer área da vida, se ela realmente quer isso, se ela acreditar que ela é capaz, ela pode. Se ela acreditar nela mesma, no potencial dela, não ligar para o que os outros falam. Tô pensando em seguir rádio, mas tô numa dúvida aí, assim, ou rádio ou... como é que fala? Jornalismo, ser apresentador. Uma dessas duas áreas.